A minha convidada desta edição de Março Mulher é Maria do Rosário Bragança. É neurologista, profissão e de formação, tem muito ligada à academia, foi reitora da Universidade Agostinho Neto, ministra do Ensino Superior e atualmente ministra do Estado para a Social. E a conversa aqui neste Março Mulher, que a mulher e a saúde é o nosso tema central, vai ser em torno desta sua carreira, da academia, da passagem também pela saúde e a neurologista que hoje é emprestada à política. Vamos andar em torno disso, desde Benguela até Luanda, também passagens por Portugal e também uma verdadeira aula aqui que nós vamos ter. A vertente também da docente vai estar aqui connosco. Interessante e muito obrigado. E uma coisa, como é que a medicina entra na sua vida? Bom, vamos lá ver. Pronto, não houve assim nenhum facto especial, relevante, Nenhuma não é? influência Não familiar, houve não? nenhuma influência familiar. Até então, pronto, nos familiares mais diretos, portanto, não havia assim uma referência relativa à medicina. Eu, portanto, no ensino anterior ao ensino superior, sempre me interessei muito pela parte das ciências, ciências naturais, aspectos da biologia, a física, a química, e também sempre tive muita curiosidade por aspectos inerentes às pessoas. Sim. Portanto, talvez dessa conjunção tenha saído o interesse pela medicina, né? Eu entrei para a Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto, Já aqui em Luanda? sim, já aqui Sim. em Luanda, em 1977. E, portanto, o processo de entrada naquela altura era muito diferente do que há agora, não é? Eram as classificações que nós tínhamos, que nos permitiam fazer alguma inscrição e depois Mas onde é que tinha havia feito o médio um antes? processo. Eu estudei, eu sou de Benguela, Benguela, sei, eu sim. estudei e fiz o sexto ano do liceu, portanto, que equivale atualmente à décima classe, se não me Sim, engano. sim. Eu completei o sexto ano No liceu lá em no Benguela. Em que liceu. liceu lá? Era, chamava-se, portanto, é agora o Liceu Comandante Cassanges, Cassanço. né? Ah, sim. Antes era o Liceu Comandante Peixoto Correia, era assim que se chamava. E não tivemos perturbação nenhuma no ensino naquele ano, de 77, mas depois vim para Luanda, desculpa, em 77 não, em 74, 75, 75, não é? 25 de Abril, a Sim, independência, em pois. setembro de 75 vim para Luanda e apanhei aquele ano chamado de recuperação, Ok. porque, pronto, em muitas partes do nosso país, incluindo Luanda, houve uma perturbação do ensino e então tive que fazer aquele ano de recuperação do sexto ano e depois o sétimo ano. Portanto, fiz no então Liceu Salvador Correia. Ok. Hum. Mas naquela altura que chega a Luanda, em setembro de 75, como é que as coisas estavam? Estavam normais? Estavam a funcionar? Já um período muito próximo da independência, não é? Sim, sim. Não. Quando eu saí de Benguela em 75 e vim para Luanda, vim numa situação em que eu tinha já aqui uma parte significativa dos meus irmãos mais velhos. Ahm, há uma história interessante da minha vida, não é? Porque eu acabei vindo para Luanda, os meus pais, entretanto, foram para Santo Tomé, o pai é santomense, com a mãe, e eu não acompanhei os pais, num gesto de alguma rebeldia, vamos dizer assim, Sim. não é? Eh, não o fiz de forma rebelde, no verdadeiro sentido da Sim, sim. palavra, mas opus-me à ideia de acompanhar os pais. Naquela altura tinha 16 anos e, com o patrocínio dos meus irmãos, que já cá estavam em Luanda, vim para Luanda. E concluí, portanto, todo aquele ensino que depois permitia ingressar na universidade. Portanto, repeti o sexto ano, naquele período do dito ano de recuperação, e fiz o sétimo ano. E aí houve uma experiência muito interessante na minha vida, porque, como certamente sabe, naquela altura, 75,
Portanto, já houve um grande êxodo de professores, Sim. faltavam muitos professores e, por exemplo, professores de física e de química, era uma carência muito grande no Liceu Salvador Correia naquela altura, e este era um cenário certamente igual para os outros. E tínhamos um professor de física e de química, a professora Megre Ferreira, de que eu não me esqueço, que decidiu juntar um grupo de alunos e preparar esses alunos para ministrarem aulas Aulas aos, aos anos anteriores. anteriores, sim. Portanto, naquela altura era a sétima e a oitava classe, eu com outro grupo de colegas, com orientação desse professor, preparávamos as aulas teóricas. Foi com base num critério daqueles mais aplicados, Sim, né? foi Como com nós, base em de melhor critérios seletivos de aproveitamento. melhor aproveitamento. E foi assim que nós demos esta nossa contribuição, como outros deram. E é importante relatar isto porque isto depois vai se ligar a outra parte da minha vida, a uma parte crítica mesmo, que é a parte da docência Sim, sim. universitária. Portanto, eu fui para a medicina sem que tivesse assim de trás algum impulso familiar, não é? E então comecei o curso em 1977, na Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto, ali no Hospital Américo Boa Boa Vida, vida, sim. nas Sim, instalações sim. que ainda havia naquela altura, que eram mesmo ali à entrada. E Um período também complicado, 77. sim, um período Muito complicado, ano um período crítico por causa do complicado. 27 de maio e tudo. Havia, deixe-me fazer uma correção. Portanto, em 1977, quando eu entrei para o curso de medicina, não foi ali no Américo Boa Vida. Nós tínhamos aulas, deixe-me explicar-lhes, está a ver onde é que era o Instituto de Combate à Lepra, Sim. atrás do Centro de Medicina Física e Sim, Reabilitação. ali atrás. Havia ali umas instalações que eram laboratórios de fisiologia e de farmacologia, tínhamos ali aulas. Depois passamos a ter aulas por detrás da Delegacia de Saúde, nas instalações onde estava o teatro anatómico, onde tinha a parte da morfologia. E, portanto, primeiro e o segundo anos foram aí, e só no terceiro ano é que fui para o Hospital Américo Boa Vida. Portanto, fazer essa, Este grupo essa era um grupo correção. pequeno, este grupo Era um que fez. grupo, bom, eu terei alguma dificuldade em dizer sem me enganar, mas não éramos menos do que 30 a 40, não, Tem não memória de éramos. alguns nomes, de alguns colegas. Foi o primeiro curso, não? Não, não, Depois não, da não. independência. Pós-independência, sim, que pós-independência Independência. que começou e concluiu, Concluído. porque entre 75 e 77 houve alunos a frequentar, Sim, mas houve alguns problemas, não é? sim. De tal modo que eu tenho colegas que vinham comigo, interessantemente até colegas que estudaram comigo em Benguela e que são professores universitários como eu hoje. Sim, posso falar do Basílio Lopes, posso falar do professor Mário Fresta, Ok, sim. que era anterior ao meu grupo, não é? Já tinha entrado antes, mas que foi colega e que, portanto, a partir daí, de 77, nós tivemos o curso, portanto, de forma seguida. Pois. Portanto, não há assim um fator. Mas são algumas dessas pessoas que fizeram parte. Vocês sentiram que tinham uma responsabilidade, também muita pressão deste grupo de formação, porque com o êxodo, com a falta de profissionais, havia uma pressão muito grande, uma expectativa também que era criada em torno dessa geração, né? Sim, sim. Pronto, mas antes do nosso grupo havia médicos que estavam em formação e até muitos deles apoiaram a nossa formação na condição de monitores. Portanto, foi um aspecto crítico para que fosse possível dar continuidade, sobretudo a parte do ensino prático, não é? E, de tal modo que mesmo nós estudantes fomos também encorajados para ter o mesmo tipo de exercício. Portanto, eu a partir do segundo ano de curso de medicina, portanto em 79, com outros colegas, passamos a ser monitores de uma disciplina de anatomia. Ok. Portanto, dávamos
sobretudo aulas práticas no início, preparávamos as peças anatómicas com orientação do assistente, à data era o professor António Cadete Leite, e preparávamos os protocolos das aulas práticas e a necessidade obrigava-nos até a dar aulas teóricas também. Portanto, nós começamos cedo esta tarefa do exercício da profissão docente, concomitantemente com a aprendizagem da medicina. Uma necessidade, um sacrifício que a pátria exigia naquela altura. Sim. Não, pronto, o sacrifício seguramente terá sido trabalhar em condições difíceis, não é? Mas fazia-se com gosto, com muita entrega. A partir do terceiro ano, a atividade já era no hospital, não é? No contacto com os doentes, de conhecer os sintomas e os sinais principais das doenças, fazer o enquadramento destes sintomas e sinais em grandes síndromes, não é? Conseguir a partir deles identificar causas, fazer a distinção destas causas, saber fazer o tal chamado diagnóstico diferencial e construir, portanto, o conhecimento de forma progressiva. E quando nós olhamos hoje a forma como se ensina a medicina e a forma como se ensinava na altura, o grande destaque vai para a forma como o currículo era concebido. Era um currículo muito concebido com base no conhecimento científico existente, era muito focado nos aspectos científicos, mas progressivamente notou-se que a tendência é, sobretudo, fazer um currículo para preparar os médicos para as necessidades da população. Portanto, há mais uma formação mais contextualizada à situação que é preciso atender, e isto também foi sofrendo uma certa evolução, porque passamos de uma situação em que havia, mesmo após o curso, um período onde não havia tendência para especialização, era uma medicina mais generalista, para uma situação atual em que até dentro de uma especialidade ainda há subespecialidades, não é? Mas sem dúvida nenhuma que, para mim, no meu caso, em que fiz o curso de medicina e na mesma altura exerci a atividade docente como monitora e depois fiz todo o meu percurso na carreira académica universitária, ensinando medicina e vendo doentes. Portanto, para mim foi a conjunção perfeita, aliando depois ao facto de, com estes dois elementos, ter outro fundamental, que era da investigação científica. Porque nós estudamos doenças, mas depois vemos doentes. Sim. Não é? E cada doente tem os seus aspectos particulares. E mesmo para nós chegarmos a um diagnóstico, há toda uma sequência que nós temos de seguir no raciocínio clínico, que acaba por dar uma vantagem muito grande a quem faz medicina, porque obriga a estruturar as ideias com factos. Tal modo que, a certa altura, havia aquela questão do diagnóstico baseado em problemas. Portanto, punha um problema para o estudante, e o estudante, a partir do problema, ele tinha que fazer todo um raciocínio. E quando eu coloco aqui a investigação, porque a investigação científica também obriga-nos a ter método. E quando nós vemos um doente, nós estamos, de facto, a realizar passos, muitos deles acabam por ser também aqueles que se usam no processo de investigação científica. Com a grande diferença que, muitas vezes, grande parte das vezes, o processo de investigação científica, nós fazemos a pergunta, mas não sabemos a resposta, mas no doente, a pergunta é qual é a doença,
E nós temos que antecipar a Lá resposta está. pelas hipóteses de diagnóstico que Mas colocamos. esse é um dos handicaps nesta área da saúde. Eu sei que já teve sempre uma abordagem, porque conhece bem a área, muito crítica sobre isso, sobre a questão da investigação científica. Que se investe, que se trabalha muito pouco Sim. nesta área. Não, trabalha-se, não é? Eu estou a falar sobretudo da investigação na parte A clínica, não é? clínica, sim. Porque, se, por exemplo, vou dar um exemplo de uma determinada doença neurológica, não é? Posso falar de uma situação, a miastenia gravis, que é uma doença que interfere na capacidade motora, não por paralisia dos músculos, mas por problemas na placa neuromuscular, na junção entre o nervo e o músculo, não é? E essa doença tem várias formas de apresentação. Obviamente que, ao fazer a história clínica, eu estou a fazer uma investigação, não é? Dos sintomas possíveis, mas com base nas primeiras impressões que o doente me dá. Por exemplo, se me diz, estou a dar só um exemplo, que quando acorda, olha para um objeto e vê dois. Isso chama-se diplopia. Mas que depois ela, ou melhor, ela acorda bem, mas depois, à medida que o dia vai avançando, começa a haver dois objetos, não é? Em vez de um, não é? O que significa que começa a haver um cansaço nos músculos extraoculares. Ok. Portanto, este sinal, portanto, de a diplopia aparecer já depois de ter acordado e de poder ter flutuações ou não ao longo do dia, desperta, não é? E então nós temos que começar a abrir o leque, dizer que perguntas é que eu vou fazer, não é? Para orientar o meu, portanto, a minha história e poder chegar a um diagnóstico, não é? Pronto, e o exemplo, nesse caso, a pessoa pode ter uma miastenia gravis em que a manifestação é só mesmo por dificuldades nos músculos extraoculares, Ok. mas pode ter uma forma generalizada de cansaço, por exemplo, até ter as pálpebras a descair ao fim do dia, de certo tipo de esforço. Isto falava eu por causa do método científico, da pergunta que eu tenho que fazer, que Pois. doença será, mas conduzida por alguns elementos. Sim, sim. Alguns indicadores que são necessários Sim, para fazer. e isto é de tal forma que, na especialidade que eu fiz, que é a neurologia, tem uma dimensão ainda mais marcante, porque o sistema nervoso tem características muito peculiares, não é? Pronto, de desenvolvimento, há várias fases, mesmo depois do nascimento, ver uma criança de 2, 3 anos com uma perturbação neurológica e ver uma criança com 7, 8 anos ou um adulto, é preciso ter em conta fatores do desenvolvimento do sistema nervoso. E também conhecer os aspectos da anatomia do sistema nervoso para poder, anatomia e fisiologia, poder conjugar aquilo que se observa, perguntando sempre se aquilo que nós observamos corresponde a uma lesão estrutural ou funcional do sistema nervoso, se é uma lesão focal, se ela está só num local, ou se é uma lesão multifocal, não é? Em que parte do sistema nervoso é que ela está, não é? Porque se eu errar, provavelmente vou pedir exames a apontar para um sítio errado, não é? Se eu tiver, por exemplo, uma pessoa que não tem força normal nos braços, nas pernas, há várias possibilidades. Pode ser um problema, por exemplo, de nervos periféricos, mas pode ser um problema na medula espinal. E, portanto, se eu vou pedir um estudo, por exemplo, de velocidades de condução, na perspectiva de estudar a velocidade de condução nervosa, pensando que é uma neuropatia periférica, posso estar a errar, mas
Como é que isso se resolve? É com uma boa observação clínica. Uhum. Os erros que falou, os erros neste caso custam vida, podem custar vidas. Sim, sim. Portanto, há sinais clínicos que ajudam a perceber se a lesão está no cérebro, se está na medula espinal, se está nos nervos periféricos ou se está nos músculos. Pois. Portanto, o sistema nervoso tem esta particularidade, não é? Para além de que também com toda a evolução que tem havido no conhecimento científico, não é? Quando nós analisamos, por exemplo, uma criança pequena, a forma como nós avaliamos o que ela tem que ter em conta certos fatores do próprio sistema nervoso. Por exemplo, a plasticidade neuronal, a capacidade que existe de criação de novas sinapses. Portanto, tudo isto são aspectos que acabam por ter uma influência grande na forma como nós avaliamos os nossos Eu, por doentes. tempo, e ficava aqui a apreciá-la, parece um bocado a voltar aos seus tempos da academia, da professora, né, de neurologia. Sente saudade disso. A política agora ocupa grande parte do tempo, mas sente saudade, e passar aqui para os nossos leitores e telespectadores, que a sua formação em neurologia, estava aqui a fazer essa explicação. Sente saudade desse ambiente da academia, da Sim, docência? é bom. Não é aquela saudade com saudosismo, não é? Sim, Evidentemente que isto também não foi de forma abrupta. sim, Eu, em 2011, fui para Benguela como diretora da Faculdade de Medicina da Universidade de Catiavala Buila e talvez nesta altura começou a haver uma certa limitação no exercício da atividade clínica, que eu via doentes, apesar disso, no Hospital Geral de Benguela, com regime, sobretudo, de consulta externa ou de observação de casos pontuais que eram solicitados no hospital. E dava aulas na faculdade, sobretudo no bloco de neurologia. Aí já comecei a sentir alguma dificuldade em conciliar, que ficou depois mais marcada quando vim para a reitora da Universidade Agostinho Neto, em 2015. Ainda dei algumas aulas, mas depois o exercício da medicina já ficou comprometido, sim. porque para mim, pelo menos, ver doentes exige uma disponibilidade total, porque aquilo que os doentes esperam de nós é, sobretudo, termos tempo Sim, para os ouvir, sim. para os observar e para acompanhar. E estar disponível até em momentos em que não tem consulta marcada, mas há uma situação, enfim, que se alterou. Hoje isto está um bocado facilitado, até com os meios Tecnológicos, digitais, digitais que existem. isso facilita de certo modo. E, portanto, foi algo progressivo. Portanto, não foi nada abrupto. Foi. Como é que eu resolvo? Portanto, eu procuro estudar alguns temas para manter a Atualizado. atualização, não é? Pois isso é importante. E ter alguma participação, quando possível, agora menos, não é? Sim. Porque apesar de tudo está emprestado à política. Isto é um Estou, empréstimo. sim, É sim, sim. O preciso meu não background esquecer o background é um background desse, docente, sim. enfim, do exercício de medicina e de investigação. Mas a Universidade de Agostinho Neto manteve-se ligada à docência. Sim, É sim, também sim, outra sim, área, sim, porque eu falei com sim, sim. alguns alunos seus, aliás, o convite para aqui foi por recomendação de Sim, alguns sim, sim. Eu alunos, sou colegas professora seus. catedrática da Universidade de Agostinho Neto, eu sou professora da Faculdade de Tá. Medicina. Estou, de facto, aqui Nessa. nesta Isto também atividade. por isso é que esta sua experiência, essa passagem pela docência fez também que na altura que era Ministra do Ensino Superior ficasse muito preocupada com o ensino da saúde também. Porque começaram a proliferar, principalmente seja ao nível médio e superior, também houve uma preocupação muito grande porque um curso de medicina não eu fiz direito, mas havia sempre esta preocupação porque dizia que o curso de medicina é um curso muito exigente, sem desprimor pelos demais, mas um curso de medicina não é um curso qualquer, até pela relevância, pela coisas que tem, então não se pode, de certa forma, estar-se a banalizar, de certa forma. Não, eu acho que todos os cursos Tem a sua têm a sua importância. importância, não é? Ter um engenheiro que não Sim. está bem formado, enfim,
e por aí, não é? Mas, sem dúvida nenhuma que, pronto, o exercício da medicina exige muito mais de nós, não é? Em primeiro lugar, exige de nós uma empatia grande para com a pessoa que nós estamos a abordar e sabendo que essa pessoa tem família. Portanto, e esse é um aspecto mesmo crítico na formação, porque estou a falar da medicina no sentido mais lato, Sim. não é? O enfermeiro, o técnico diagnóstico, todos aqueles que, no fim de contas, contribuem para que a saúde das pessoas seja tratada ou prevenida, não é? Porque, Sim. enfim, eu trabalhei sempre em hospitais, pronto, que são já hospitais de nível central, não é? Benguela era o Hospital Geral de Benguela, mas no Hospital Américo Boa Vida, onde estive a maior parte do tempo da minha formação e depois disso também, ainda frequentei a especialidade de Medicina Interna durante cerca de 6 anos Sim. e fui fazer a especialidade de Neurologia numa altura em que era suposto ir fazer só um estágio de Neurologia, mas naquele período ainda não tínhamos devidamente estruturado o internato de especialidade, com conclusão, e, portanto, ao ter feito a especialidade de Neurologia, até já nem precisei de fazer um estágio em Medicina Interna, porque já tinha um longo tempo de experiência. É desta forma que você chega à neurologia, foi por esta via, por Sim, foi causa por de. esta via, sim. Eu fui para o Hospital Egas Muniz, portanto, oficialmente comecei o internato de especialidade em janeiro de 1992 e fiz o exame de saída de especialidade em 1997, 5 anos, não é? Depois. Portanto, fiz o exame de especialidade Como é que foi do esse período grupo. lá no Egas Muniz, em Portugal? Você vem daqui, como é que foi a adaptação, a inserção, a experiência? Olha, foi um período muito importante. Em primeiro lugar, nós aqui tínhamos uma realidade que nos causava alguma limitação, que era a indisponibilidade de certos exames complementares de diagnóstico, mesmo a nível de laboratório e depois noutros níveis, por exemplo, de exames de imagem. E mesmo para aqueles exames de laboratório que podiam ser exames de rotina, nós tínhamos que, eu estou a falar de mim, não é? Que fazer toda uma revisão e uma boa adaptação a estes exames. Vou-lhe dar um exemplo muito importante. O estudo do líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que está, vamos dizer, banha o cérebro, a medula espinal e retira-se por punção lombar. Portanto, uma agulha apropriada, pica-se, vou usar uma linguagem comum, entre duas vértebras, aqui nas costas, obviamente, e retira-se o líquido cefalorraquidiano para estudar em função das situações, não é? Sempre suspeita de uma meningite, o que for. E nós naquela altura tínhamos algumas dificuldades em ter um exame do líquido cefalorraquidiano feito com propriedade. Então, estes aspectos eram aspectos importantes. Para dar um exemplo de um exame Sim, sim, simples, mas que podia fazer toda a toda a diferença no diferença. diagnóstico, não é? E depois, para não falar dos exames de imagem, por exemplo, uma tomografia computurizada do cérebro, por exemplo, estudar um doente com um acidente vascular cerebral, não é? Ainda tínhamos muitas limitações naquele período aqui, e depois outros exames mais complexos, como ressonância magnética, etc. Portanto, o esforço tinha que ser muito nesta parte dos exames complementares, porque não era uma questão só teórica, mas sobretudo de ver os exames, saber interpretá-los, não é? Então, esse foi o desafio, e depois, obviamente que, portanto, sendo um ambiente novo, é sempre preciso
criar Sim. adaptação, não é? Mas foi um período muito importante, não é? Deu para ganhar outras valências, mesmo em termos vamos dizer, de ferramentas para a vida, não é? Na altura tinha, o diretor de serviço era o professor Orlando Leitão, um neurologista de grande craveira, um senhor que era polivalente, e essa polivalência dele, ele passava para os internos, sobretudo para uma pessoa como eu, que vinha de um país onde não havia neurologistas angolanos na data, e que ao regressar teria responsabilidades acrescidas nesse domínio, não é? Ele percebeu isso. Sim, portanto, de tal modo que, por exemplo, estágio de eletroencefalografia, estágio de eletromiografia eram um bocadinho mais alargados, precisamente porque nós não tínhamos aqui Sim. recursos, não é? E era preciso ter uma formação maior nesse caminho. Mas ainda, nesta altura também ainda temos poucos. E não hoje falar de tantos Bom, eu neurologistas. não me quero enganar, não é? Porque, portanto, há muitos jovens que se formaram fora, não é? Isto posso lhe dizer que em 1997 fui eu e outro neurologista, éramos os primeiros que nos formamos fora, o Dr. Tony Pierre, que fez a especialidade no Hospital Santa Maria, mas entretanto depois foram-se formando outros, não é? Não sei agora o número de Mas neurologistas que pronto, o país vamos tem. tentar acompanhar, Não é? até se muitas vezes fazem as associações de Sim, não, diferentes tem o especialidades. Colégio de Especialidade de Neurologia na Ordem dos Médicos, Médico. já há, mas, enfim, há sempre se nós temos, já temos um número rácio médico-doentes, no geral, portanto, ainda temos dificuldades, portanto, em especialidades como esta, isso é mais gritante, não é? Mas o mais importante é que na formação médica, o médico licenciado seja capaz de, perante determinado tipo de manifestações clínicas, saber orientar o doente, não é? A, a tentação que existe sempre na formação, sobretudo quando ela é feita por especialistas, e o que acontece agora, é querer que o jovem, ao acabar o curso, saiba o mesmo que um neurologista, por exemplo. Não é isso que se pretende, né? Mas pelo menos ter os sinais de alerta. Isto é importante porque o tema deste mês é a mulher na saúde. É uma mulher também, mas na política, mas ligada a isso. Hoje, como é que olha? É uma pergunta, já entrando aqui já para o final da nossa conversa, mas hoje como é que olha para a mulher na saúde, o papel que tem? Eu acho que até estão em maior número, não é? Então, mas o tema neste mês é dedicado a elas também. Por isso é Bom, que está aqui connosco. sim, sim. Pronto, é preciso dizer que há uma tendência que é quase universal de haver mais mulheres nas áreas das ciências médicas e da saúde. Há, um, há, uma, certa, há uma certa tendência. Bom, nós não vamos para teorias biológicas, não vale a pena abrir aqui esse tema, mas, quer dizer, o papel da mulher na saúde não vai estar muito diferente de qualquer outro profissional na saúde, Outras não áreas, é? sim. Portanto, aqui há um aspecto extremamente delicado, que é o de lidar com pessoas. E não é só a pessoa, como eu disse há bocado. A pessoa está num contexto de vida Vida social, familiar, familiar. social. E vou dar, por exemplo, dizer, quando temos que comunicar um diagnóstico difícil, dar uma má notícia, no sentido em que a pessoa tem uma doença, uma doença má. E uma doença má não quer dizer que seja um cancro, no sentido maligno, mas uma doença que é progressiva, Degenerativa, não é? degenerativa, Degenerativa, sim. e que provoca
problemas que ultrapassam a pessoa e vão para o círculo familiar, não é? Portanto, aí é preciso ter ferramentas do ponto de vista da empatia, E da preparação também psicológica. obviamente, da O médico preparação, também sofre com esta. sofre com Tem isto por e tem forma que de saber transmitir. transmitir. Aliás, uma das coisas que nós ensinamos quando estamos a ensinar jovens alunos de medicina é saber conter as emoções, não é? Por exemplo, suponha que está a palpar um abdômen e encontra uma massa, e a tendência é, Sim. se for doente, o doente está a olhar para o médico, a ver as suas expressões, vai dizer, mas então, o que é Aqui que aconteceu? qualquer Aqui coisa que qualquer não. coisa. E quem diz isso diz, ao fazer um exame, sei lá, uma ecografia ou o que for, não é? Então, este aspecto é um aspecto crítico, e do saber cuidar. Poxa, bem. Eu já tive algumas experiências um pouco, portanto, da necessidade de chamada de atenção, esses aspectos da desumanização, portanto, ter um doente, por exemplo, incapacitado para se alimentar sozinho, não é? Nem conseguir segurar o leite e chegar à enfermaria e encontrar o leite derramado. Mas o que aconteceu? Não, puseram-me aqui o leite, não consegui tirar. Portanto, o profissional de saúde que estava ali deveria ter estado, Pois, era obrigação. dar-lhe. Portanto, esses aspectos, Mesmo até quando os familiares colocam toda a expectativa em torno da vida de um paciente no médico. O sim, médico é a última salvação sem para dúvida, sem aquela, para dúvida. aquela E a pessoa. forma como Ok? nós temos de nos relacionar com os familiares. Não é? Portanto, não passar falsas esperanças, mas também não ter alarmismo, não é? E quando nós não sabemos o que se passa, também ser honesto Sim, e dizer até que ponto é que nós conseguimos ir mais além para investigar, não é? pois. Portanto, a mulher tem algumas características próprias, não é? Eh, Enfim, muito ligadas a aspectos que têm a ver com a maternidade, com o bem cuidar, etc. Os homens também têm, obviamente, Claro. não é? Mas têm aspectos particulares que, em certas situações, podem fazer com que ela esteja numa condição de perceber melhor, não é? Por exemplo, a própria mulher tem ciclos na sua vida, Pois é, não é? pois. Tem a puberdade, tem o período da adolescência, tem o período fértil, depois tem Pois. a menopausa, tem a pós-menopausa, não é? E embora os homens tenham que conhecer todos esses aspectos, sendo médicos, mas as mulheres vivenciam muitas destas realidades. Portanto, em algumas condições, em algumas situações até poderão, por viverem essas situações, ter alguma vantagem acrescida. Mas julgo que o fundamental é, acima de tudo, a formação humana, dos valores, eh, da ética, da deontologia. E- Estes são essenciais. Qualquer profissional, em qualquer domínio, tem estes valores e no exercício da medicina eles têm um peso. E a mulher, tal como o homem, não é? Sim, tem que ter estes princípios. tem que Portanto, estar, tem que estar incutidos. Eu estive, esse final de semana, um dos grandes trabalhos que tive, e com muito prazer, é ver vídeos seus. Tive a ver vídeos seus pela forma como fazem apresentações e percebi uma coisa, diga se concorda comigo, que acho que esta parte da medicina e também a academia, a docência foram importantes porque na sua para foram importantes na Maria do Rosário Bragança ligada à política, já a ministra do Ensino Superior e hoje a ministra de Estado, pela abordagem, há sempre as abordagens que têm é uma abordagem muito pedagógica. Parece que está ali a professora
a falar para nós. A experiência que traz da medicina também ajuda, porque há aqui há uma componente que percebe a maneira como faz a abordagem. Algumas vezes até quando tem necessidade de afirmar algumas coisas, percebe-se ali, e em vários momentos eu estive a ver aquilo, para estar ali uma plateia, para estar a falar, uma professora a falar para os seus alunos, mas fazendo aquilo, aqui um elemento muito importante da transmissão, falou aqui da transmissão de ideias, de conhecimento. Sente isso, que essas experiências foram importantes para aquilo Sim, que está agora emprestado, entre aspas, para a sim. atividade política. Sem dúvida, sem dúvida. Porque ensinar, portanto, transmitir experiência, não é? Tem o lado também de receber essa experiência, não é? Aquele conceito de que eu sou o professor e descarrego os assuntos do aluno e pronto, isto não, para mim não colhe. Portanto, o próprio aluno tem que, a partir Sim, dos elementos que o professor dá, ser capaz dele construir conhecimento, correto. não é? E nesta dinâmica de professor-aluno, o próprio professor também se vê obrigado, não é, a ter de aperfeiçoar o seu conhecimento, o seu método de ensino, por um lado. Por outro lado, outro facto importante é procurar a evidência. Sim, Até aqui já não se está a falar muito disso, mas falava-se da medicina baseada na evidência, não é? Produzem-se, para muitos casos, para muitas situações clínicas, diretrizes. Diretrizes são baseadas em determinadas evidências. Então, penso que isto ajuda, porque organiza-nos o raciocínio, ter em conta certas premissas. Procurar estruturar o pensamento de uma forma organizada, indo de pressupostos e caminhando até certas conclusões. E outro aspecto importante também, sobretudo decorrentes da atividade de investigação científica e do exercício da medicina, é o espírito de trabalho em equipa. Ter este espírito de que nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Eu, se vejo um doente, provavelmente preciso da opinião de um outro colega e precisamos de conversar, às vezes mais do que um, por causa desta questão da interdisciplinaridade. E o mesmo acontece se eu estou a fazer um trabalho de investigação. Eu, quando fiz o meu doutoramento, mal de mim se eu ficasse sozinha no sim. Hospital Pediátrico David Bernardino a fazer o trabalho de recolha da parte clínica e das amostras de laboratório, ou então no laboratório de investigação científica, no Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras, tivesse isolada a fazer o trabalho de laboratório propriamente dito. Portanto, são dois meios que nos obrigam a ter esta formação, portanto, de trabalhar em equipa e procurar ter pressupostos, ter premissas e fazer todo o encadeamento até à tomada de decisão. Agora, mas das últimas questões, e já temos mais médicos na família? Olha, por A acaso vossa? é interessante, quer dizer, Sim, estou-me a referir, quando fala de família, não tenho um irmão médico, sim. as minhas A Ângela filhas. foi para a gira política, Sim, né? foi para a Irmã Ângela política, não é? Bragança. Nós temos político, temos engenheiros, temos engenheiras e economistas, não é? Irmãos e enfermeira. A minha irmã é enfermeira. As minhas filhas, uma é de ciências farmacêuticas, andou ali a querer beirar, esteve em medicina dentária, esteve ali perto, está na área de ciências farmacêuticas, e a outra é de economia e finanças. Portanto, tenho primas, Boa, sobretudo pronto. primas, que são médicas. Portanto, são assim as pessoas mais próximas, que são, eu digo primas porque de facto são mais mulheres Mais mulheres. na Olha, medicina. este é bom e assim eu começo. Olha, eu vou agradecer a sua presença, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Estamos aqui a conversar e, acima de tudo,
pelos vários temas que abordamos e também pela pedagogia dos afetos, que Uhum. fez muito bem aqui. A minha convidada é Maria do Rosário Bragança, foi reitora da Universidade de Agostinho Neto, foi ministra do Ensino Superior e hoje é ministra do Estado para a Área Social da República de Angola e é uma neurologista, é convidada especial deste Março Mulher aqui do Novo Jornal. Muito obrigado. As imagens são de Fábio Caldeira, que esteve aqui a fazer, Carlos Moienga, que esteve a fazer as fotografias, e eu sou Armindo Laureano, Novo Jornal, aqui com vocês.